Olá, estamos de volta com o Senado agora. Nesta semana, o plenário tem sessões de votação marcadas para todos os dias. Os senadores pretendem votar as matérias mais urgentes da pauta para sair de recesso até o início de agosto. Nesta segunda-feira, eles votaram a MP 671. É a medida provisória que parcela as dívidas dos clubes de futebol com a União. Antes da votação, presidentes de grandes clubes e representantes da CBF se reuniram com o senador Renan Calheiros. Defenderam a aprovação do texto no Senado do jeito que veio da Câmara. Cria parâmetros, cria paradigmas, cria obrigações, criam-se contas partidas, mas muito mais do que isso é criar um ambiente cultural, ou seja, um ambiente que efetivamente o futebol brasileiro precisa do fair play, precisa de uma responsabilidade na sua gestão. Ele é um patrimônio cultural brasileiro e eu acho que o que nós estamos começando aqui tem muito a ver com isso. A medida provisória chegou ao Senado perto de perder a validade, em 17 de julho. A MP permite aos clubes e federações de futebol parcelar 4 bilhões de reais em dívidas com a União em até 240 meses, 20 anos. O débito será reajustado pela taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano. Para levantar recursos, os deputados decidiram incluir no texto a criação de 2 loterias, a Raspadinha Lotex e a Loteria Online, que vai funcionar como uma bolsa de apostas sobre os resultados dos jogos. Não vai incidir imposto de renda sobre as novas loterias e sobre a Time Mania, que já existe. O texto exige contrapartidas para financiar as dívidas. Os clubes poderão aplicar até 80% da receita bruta no pagamento de jogadores de futebol. O time que estiver em débito poderá ser rebaixado de série. O mandato dos dirigentes será de 4 anos, permitida uma reeleição. E quem for responsabilizado por má gestão, perde o cargo. Desvio de finalidade na gestão, risco excessivo ou desnecessário, medidas em proveito próprio, colocar o patrimônio do clube em risco, vantagens pessoais ou familiares indevidas, nepotismos na celebração dos contratos, quarentena dos gestores ao deixar a direção de seus respectivos clubes. Vários parlamentares disseram que o texto é necessário, mas insuficiente. Parodiando aqui o bom e velho mestre deputado Ulisses Guimarães, não é o ideal, não é o texto perfeito, mas será a luz de lamparina na desgraça que está hoje o futebol brasileiro. A medida provisória foi aprovada em votação simbólica e vai à sanção presidencial. O ex-jogador Romário e outros 5 senadores foram contra. Há uma anistia de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Antes da gente premiar os inadimplentes, nós temos que premiar os adimplentes. Já tem a Time Mania e agora tem a Lotex. Quantas loterias serão ainda criadas para resolver a má gestão dos clubes? A CBF saiu do Senado satisfeita. É a síntese possível. É uma medida avançada, progressista. Ela permite o parcelamento das dívidas dos clubes no tempo possível de ser pago e ela exige contrapartidas necessárias para que os clubes tenham modernização e transparência. O plenário do Senado vota nesta semana diversos projetos da reforma política. A comissão especial aprovou nesta segunda-feira mais 5 propostas com mudanças na legislação eleitoral. Confira na reportagem de Dante Ascioli. Os senadores aprovaram a federação de partidos. Se quiserem, as legendas podem se unir para disputar eleições proporcionais. A diferença para as atuais coligações é que as federações ficam obrigadas a manter o vínculo durante pelo menos 4 anos. É uma válvula de escape ou um período de transição, isso ocorre em outros países do mundo, exatamente para somar partidos pequenos, mas que tenham identidade ideológica, que tenham identidade programática e possam virar, em tese, uma união, uma unidade
e essa unidade funcionar como um partido político. Então, se a gente estiver dando um jeito, nós estamos dando um jeito de diminuir o número de representatividade de partidos na Câmara, no Congresso, exatamente para fortalecer o trabalho legislativo. Outra mudança é nas pesquisas. Em ano de eleição, os órgãos de imprensa ficam proibidos de contratar institutos que prestem serviços a candidatos, partidos políticos e órgãos públicos dos poderes executivo e legislativo. Isso é importante para separar bem as coisas. Pesquisa é importante, mas não dá para um instituto de pesquisa estar sendo contratado por um governo, seja federal, estadual ou municipal, e ao mesmo tempo ser contratada por um veículo de comunicação, seja ele qual for, fruto de uma concessão pública, e divulgando pesquisa num período eleitoral. Vai ficar mais difícil afastar prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que tiverem os diplomas cassados pela Justiça Eleitoral. Hoje, eles são obrigados a deixar o cargo com a decisão de apenas um juiz. Pela proposta, se houver recurso, a sentença precisa ser confirmada pelo tribunal. Outro projeto prevê a mesma regra para o caso de prefeitos condenados por improbidade administrativa. Os senadores aprovaram ainda uma quarentena de 2 anos para juízes e membros do Ministério Público que queiram disputar eleições. Nesta terça-feira, a Comissão da Reforma Política vota projetos sobre o financiamento de campanha. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração do orçamento do país, deve ser votado nesta semana. A previsão é da presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas. O relatório reúne as emendas aprovadas pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado. A Comissão de Meio Ambiente pediu prioridade à proteção das bacias hidrográficas, com ações de reflorestamento das margens dos rios e conservação do solo. Na Comissão de Assuntos Econômicos, as emendas garantiram apoio às micro e pequenas empresas, ao desenvolvimento industrial e aos arranjos produtivos locais. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia deu preferência às ações de apoio à extensão tecnológica para a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Mais recursos para expandir as instituições federais de educação tecnológica e modernizar a infraestrutura voltada para o esporte e o lazer. Essas foram as prioridades da Comissão de Educação. A fiscalização e demarcação de terras indígenas e o reaparelhamento das instituições de segurança pública foram os destaques da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Agricultura votou por mais recursos para incentivar o conhecimento científico aplicado à agropecuária sustentável e ampliar a rede nacional de monitoramento meteorológico. Já a Comissão de Assuntos Sociais focou na saúde, com reforço de iniciativas ao Serviço de Proteção Social Básico e a estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde. Os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional pediram mais investimentos para desenvolver o turismo nos municípios e melhorar o atendimento prestado ao turista. A preocupação da Comissão de Infraestrutura foi com a manutenção de rodovias na região norte e a prospecção do potencial mineral em áreas de fronteira. Políticas de proteção para jovens, quilombolas e mulheres ganharam espaço na Comissão de Direitos Humanos. E a Comissão de Relações Exteriores priorizou o monitoramento de fronteiras e a manutenção de serviços consulares. O relatório da LDO, com as emendas das comissões, deve estar pronto para ser votado pelo Congresso na próxima terça-feira. Vamos tentar votar, né? Mas nós precisamos primeiro olhar a questão dos vetos, porque você tem que liberar os vetos para depois votar a LDO. O texto final vai servir de base para a elaboração do orçamento de 2016, peça considerada estratégica neste momento de crise econômica pela senadora Rose de Freitas. Por isso, ela defende que não haja nenhum tipo de maquiagem de números, como superávit primário ou produto interno bruto. Darmos a sinalização verdadeira da economia verdadeira, para que as pessoas possam verdadeiramente se instrumentalizar para enfrentar os problemas que o Brasil está tendo e que, evidentemente, tem repercussão no setor empresarial, nos trabalhadores, na sociedade, na dona de casa, em todos. E o senador Romero Jucá apresentou uma emenda à LDO para reduzir o superávit primário deste ano, o dinheiro que sobra no caixa do governo para pagar os juros da dívida pública. Ele pretende mudar o orçamento de 2015, que já foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. O texto em vigor prevê um superávit de 66 bilhões e 300 milhões de reais,
1,2% do produto interno bruto. A proposta reduz esse valor para 22 bilhões e 100 milhões de reais, ou 0,4% do PIB. O líder do PT, senador Humberto Costa, criticou a mudança. Mas para Romero Jucá, a crise obriga o governo a rever o superávit. Nós estamos numa fase de diminuição de empregos, nós estamos numa fase de diminuição de atividade econômica, então o governo tem feito um esforço grande, mas o governo não está conseguindo sinalizar que vai fazer esse superávit. O governo não consegue fazer 1,2, o governo está paralisando a máquina, está deixando de atender a população na área de saúde, na área de educação, e isso não é possível. É desnecessário e eu diria até que é intempestivo e eu diria até que é inconveniente, porque a luta do governo é para conseguir cumprir o superávit primário. Para isso, tomou uma série de medidas que estão começando a produzir os efeitos a partir de agora. E eu acho que deveria, acima de tudo, partir do governo, porque é de onde deve ser a avaliação mais adequada da capacidade ou não de cumprir essa meta. De acordo com a Constituição, o recesso do Legislativo, que vai de 18 a 31 deste mês, só pode começar após a aprovação da LDO. A Presidência da República editou na semana passada outra medida provisória com o objetivo de minimizar a crise econômica. A MP flexibiliza a atual legislação do trabalho para criar o Programa de Proteção ao Emprego. O Programa de Proteção ao Emprego permite às empresas em dificuldades financeiras temporárias reduzir a jornada de trabalho e o salário dos funcionários como alternativa à demissão. A redução pode ser praticada por até 12 meses. Nesse período, o governo federal complementa metade da perda salarial dos trabalhadores. O corte pode chegar a 30% da remuneração mensal. Um trabalhador que recebe até R$6 mil terá, caso tenha uma redução de 30% do seu salário, 85% da remuneração garantida. É um esforço importante para assegurar o nível de emprego. Por quê? Porque durante o período de adesão, as empresas não poderão demitir este trabalhador. A estimativa é que o PPE custe 97 milhões e meio de reais até o fim de 2016. Os recursos virão do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O governo espera, com isso, evitar cerca de 50 mil demissões. Apesar desse gasto que o governo tem, o efeito final desse programa é efeito positivo. Porque ao invés do trabalhador ser demitido, ele continua empregado. Ele continua pagando contribuição para a Previdência Social, continua pagando contribuição para a FGTS, continua pagando imposto de renda. Quando nós consideramos todos esses fatores como um todo, esse programa reduz o gasto do governo. Desde a década de 1990, o empresariado tenta flexibilizar a legislação trabalhista para permitir a redução da jornada de trabalho com corte proporcional nos salários. Mas a oposição dos sindicatos sempre impediu a adoção dessa medida. Agora, o governo decidiu liberar a negociação entre patrões e empregados. De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria, 6 em cada 10 empresas adotam atualmente alguma medida vinculada à redução do custo da mão de obra, como banco de horas, antecipação de férias, suspensão de contrato de trabalho e até mesmo demissões. Para a CNI, a atitude do governo tem grandes chances de melhorar esse quadro. A gente acredita que o PPE, ele é um colchão, ele minimiza o impacto no que se refere ao emprego. Mas para a retomada do investimento, o ajuste fiscal tem que acontecer. Temos que ter realmente uma revisão da carga tributária. Na opinião da senadora governista Gleisi Hoffmann, a MP é uma proposta que substitui, de certa forma, a redução da desoneração da folha de pagamento das empresas. As indústrias tiveram a desoneração, mas não conseguiram segurar. Estão fazendo desemprego. Então, o que o governo disse? Ora, nós não vamos voltar à oneração da folha, vamos aumentar um pouquinho o percentual do tributo sobre o faturamento. Mas nós também não queremos permitir que haja desemprego no volume que está se prevendo. Então, nós vamos fazer uma política de proteção ao emprego e ajudar as empresas mais diretamente na questão do emprego e não através de desoneração tributária. Senadores de oposição criticam a MP. Eles querem direcionar para, principalmente, as montadoras em São Paulo. Ora, a situação do desemprego
é em todo o território nacional. A situação no meu estado de Goiás é diferente do ABC paulista. Lá está desempregando também quase que na mesma proporção. Então, essa tese ela não pode ser seletiva. Os líderes do governo no Senado e do Partido dos Trabalhadores rebatem. Ele é facultativo, isso depende de um acordo dos sindicatos com as empresas. Então ele dá plenas condições para que sindicatos, trabalhadores, as empresas tomem essas decisões. Agora, sob o ponto de vista de mérito, ele é inquestionável e ele não é só voltado para o ABC. Ele é voltado para vários setores da economia brasileira. Para o trabalhador é bom, porque ele continua atendido pelo seu emprego, pelo seu trabalho. A redução salarial que terá será menor do que a própria redução da carga horária, garantindo a preservação de uma boa parte da sua renda. Última medida do ajuste fiscal do governo, o projeto que aumenta impostos sobre 56 setores da economia, pode ser votado pelo Senado somente após o recesso parlamentar de julho. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. O texto aprovado pela Câmara muda as regras de desoneração. As empresas continuam contribuindo para a Previdência sobre o faturamento, mas o Palácio do Planalto quer elevar a alíquota do imposto para enfrentar a crise. Isso fez com que o governo, numa situação de dificuldades econômicas, financeiras do país, revisse esse benefício, mas não no sentido de voltar à situação anterior que tinha, que era uma tributação sobre a folha de pagamento. Manteve-se sobre o faturamento e aumentou um pouco a alíquota. O texto que veio da Câmara aumenta o imposto sobre a receita de 56 setores da economia. A alíquota menor subiu de 1% para 2,5%. Entram nessa regra fabricantes de brinquedos e comércio varejista. A alíquota mais alta saltou de 2% para 4,5%. Ela incide sobre setor hoteleiro, novas obras na construção civil e empresas de tecnologia da informação. Mas há exceções. O setor de carnes, peixes e aves continua a pagar 1%. A alíquota será de 1,5% para fábricas de calçados e confecções, jornais, emissoras de rádio e TV, transportadoras, portos e companhias aéreas. Call centers, empresas de ônibus, trens e metrôs vão pagar 3%. Mas aqui no Senado isso pode mudar e adiar para 2016 a expectativa do governo de arrecadar mais 10 bilhões de reais ao ano. E o contratempo vem pelas mãos do maior aliado da presidente Dilma Rousseff no Congresso, o PMDB. O partido quer que o aumento das alíquotas seja igual para todos, sem as exceções definidas pelos deputados. Existem várias propostas de setores empresariais que preferem uma equalização das taxas de cobrança do faturamento, né? O governo ainda mantém a sua posição do projeto original. A oposição concorda. Essa é a proposta do bom senso, tá certo? Ao invés de você também selecionar 3, 4, 5 segmentos da economia que devem receber um tratamento diferenciado, ou seja, serem mantidas as desonerações, você faz com que aquele volume que o governo está disposto a conceder de desonerações, você estende a todos os ramos da atividade econômica do país. E a Confederação Nacional da Indústria também. Para a CNI, não faz sentido aumentar impostos em tempos de crise. O aumento da carga tributária para os segmentos industriais vai ser muito forte. Isso vai reduzir sua competitividade com impacto na produção. E se tiver impacto na produção, fatalmente nós vamos ter impacto também no emprego. O líder do governo no Congresso tem pressa e cobra dos PMDBistas o cumprimento do que foi combinado na Câmara. O acordo firmado com as lideranças do PMDB é que o texto aprovado na Câmara seria o mesmo texto do Senado. Portanto, estranho de que liderança está vindo essa contraproposta. Mas o líder governista no Senado já jogou a toalha. Diz que as mudanças na desoneração só serão votadas depois do recesso parlamentar. Já vai ser muito difícil votar esse projeto ainda esse mês. Muito possivelmente isso vai atravessar agosto. E em atravessando agosto, então acho que a gente pode melhorar até mais o texto, se esse for o entendimento aqui
no Senado. Nós estamos muito preocupados, o desemprego tem aumentado, o custo de produção também, a indústria tem perdido competitividade e talvez seja mais prudente deixar a votação desse projeto para o próximo semestre. Após apelo do líder do governo no Senado, os líderes dos partidos e blocos partidários decidiram se reunir nesta terça-feira ao meio-dia para definir o calendário de votação do projeto que aumenta os impostos de 56 setores da indústria. O senador Fernando Collor lembrou na sessão plenária desta segunda-feira os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O parlamentar disse que os direitos deles devem ser garantidos pelo Estado, lembrando a discussão sobre a maioridade penal no Congresso. As crianças precisam, em primeiro lugar, ter respeitados os seus direitos humanos fundamentais. Precisam elas, igualmente, ter o direito de viver em sociedades que incorporem os frutos do progresso e que lhes assegurem um padrão de vida material condizente com os requisitos da dignidade humana. Há exatos 25 anos, no dia 13 de julho de 1990, eu tive o privilégio e a honra de sancionar a Lei 8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente e que se encontra hoje sob o questionamento dos que o acusam de complacência, condescendência e permissividade para com menores infratores. Tenho certeza que se aqueles programas, se aquelas campanhas, se aquela política pública, por mim implantada, tivesse prosseguido e com absoluta prioridade, hoje, 25 anos depois, não estaríamos discutindo aqui no Congresso Nacional e no seio da sociedade como um todo a redução da maioridade penal. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.